seja bem-vindo ao Pensando Direito. Vamos conversar sobre um tema um pouquinho diferente hoje. Quero conversar sobre criminologia e especificamente a respeito de uma das obras mais relevantes sobre o pensamento criminológico atual. Todos nós sabemos que o pensamento criminológico passa por uma mudança paradigmática, não é exagero nominar assim, em que a criminologia vem da chamada criminologia etiológica, uma criminologia ocupada de um estudo das origens ou razões explicativas da própria prática criminosa, para a chamada criminologia da reação social, ou seja, uma criminologia fortemente centrada no chamado interacionismo simbólico e que passa a compreender o fenômeno criminoso como um fenômeno socialmente construído. Essa lógica, da criminologia da reação social, ela é fortemente amparada num dos mais importantes nomes da criminologia, que é o nome do Howard Becker. Esse Howard Becker é um sujeito que mereceria aí um vídeo de algumas boas horas contando a trajetória dele. Uma figura espetacular, e quem não conhece, convido vocês a depois darem uma olhadinha, que trajetória impressionante desse sujeito. Em 1963 ele publica um livro chamado Outsiders, que depois no Brasil veio ser publicado na Zarra Editores, com esse mesmo nome original, Outsiders, na língua espanhola ele foi chamado de Los Extraños, algo assim, mas a expressão outsider, de fato, eu acredito que ela não deva ser traduzida, até porque ela guarda um sentido que o próprio Becker dá no seu próprio livro de maneira muito clara. Becker ele tem uma qualidade impressionante, que é produzir um texto muito claro, muito simples. A clareza das ideias dele acaba tornando ele, Becker, mais relevante e imponente do que os próprios autores que ele referencia e ele diz ser sucessivo ou tributário das ideias. Me refiro aos próprios professores dele, como Edwin Lemert ou mesmo Herbert Blumer. No seu livro ele traz alguns conceitos que são fundamentais para a gente compreender a criminologia. Primeiro sentido, o conceito, a ideia dos próprios outsiders, aquelas pessoas que se encontram ou produzem algum tipo de comportamento que é rotulado e apresentado como fora do padrão esperado ou fora do padrão desejado. É o sujeito que, indicado como desviante, compreendido como tal, por exteriorizar algum tipo de comportamento ou ação que não é reputado adequado. A gente está falando de um sentido, um conceito cuja compreensão se dá dentro de uma ideia relativizável. Ou seja, eu tenho outsiders dentro de alguns grupos em que em outros grupos ele não seja exatamente o outsider. Ele pode ser, por exemplo, aquela pessoa inserida dentro da regra. Mais interessante do que isso é como o Becker traz um sentido primeiramente desenvolvido pelo Edwin Lemert, que é o sentido de desviação primária e desviação secundária. A desviação primária é a reflexão ou a pergunta sobre por que um indivíduo se desvia das regras estabelecidas. Já a desviação secundária, esse sentido mais rico para o estudo da criminologia, é quando alguém recebe a etiqueta e como essa etiqueta impacta na sua compreensão fenomênica, como ele vai se orientar no mundo a partir de sua etiqueta. Não é por outra razão que a expressão aqui das teorias desenvolvidas por Becker vão assumir essa nomenclatura de teoria do etiquetamento ou teoria do rotulamento, ou no seu original, labeling approach. Becker não foi exatamente o primeiro a nominar esse processo. Tannenbaum chega a usar a expressão tagging, também se referindo ao que seria algo parecido com uma etiqueta. Mas, mais uma vez, é a clareza de Becker que guarda ou fixa a importância dele de uma maneira geral. Ele vai explicar também o que vem a ser o chamado modelo sequencial do processo de rotulação. E esse modelo sequencial é bem interessante porque ele vem a substituir aquilo que então os criminólogos nominavam como modelos simultâneos. É muito interessante como ele constrói a ideia, situada na desviação secundária, de que muitas das vezes o sujeito percebido como desviante não necessariamente precisa ter desviado. Ele pode ser, por exemplo, exercitar um comportamento apropriado e figurar como uma pessoa falsamente acusada. Assim como também existe a pessoa ou aquela figura que não é percebido como desviante, não passa por um processo de desviação secundária. Ele tem, segundo a percepção, um comportamento apropriado, quando em verdade ou em segredo ele é um desviante. O interessante todo aqui são os efeitos
colocados a essa pessoa quando ele é compreendido como um desviante. E mais interessante do que isso, né, é a experiência do desvio que atribui a ele significado. Então a gente percebe aqui que nos processos de compreensão do que seja esse etiquetamento, Gilberto Velho, um dos mais importantes antropólogos no Brasil, que manteve um diálogo muito profícuo ao longo dos estudos do Howard Becker, veja só, um brasileiro influenciando os estudos do Howard Becker, ele chega a dizer que o Becker poderia orientar os seus estudos para o que seriam os processos de acusação. Bom, o Becker é um autor, repito, canônico, é um autor que faz parte da formação de todos aqueles que vão se debruçar sobre a criminologia. Mas não é exatamente sobre ele que eu quero falar nesse estudo aqui. Quero trazer a vocês do que vem depois dos estudos de Becker, o que vem depois do etiquetamento. A obra de Becker e a maneira pela qual ele apresenta a criminologia da reação social acabou pavimentando, por exemplo, os estudos da chamada criminologia das drogas. Né? Eu destacaria aqui, por exemplo, um livro de 1995 do Philippe Bourgeois, quando ele escreve In Search of Respect, Selling Crack in El Barrio, que ele produz uma etnografia no East Harlem de Nova York, convivendo ali, narrando, trazendo a experiência daqueles sujeitos que eram usuários de crack. E aí como são construídos esses rótulos de etiquetamentos dessas pessoas. Me parece aqui mais relevante, nesse vídeo especificamente, trazer as ideias, né, o trabalho principal de um autor chamado Lonnie Adams. Lonnie Adams e o seu interacionismo radical. Vocês vão ver aí que Adams, inclusive, foi indicado como talvez o criminólogo, um dos pensadores mais relevantes da última década, né, reconhecidamente não apenas nas universidades norte-americanas, mas no pensamento criminológico como um todo. E o seu trabalho, né, marcadamente num livro chamado Radical Interactionism on the Rise, né? O interacionismo radical no horizonte, ou o surgimento do interacionismo radical, ele tenta aplicar aqui uma explicação dos modelos parsonianos, abordando o conflito como algo fora da normalidade. É uma explicação complexa, mas aqui, para nós, me interessa o que ele vai trazer sobre os chamados estágios ou processos de violentização. É bem interessante esse estudo do Adams. Adams menciona a chamada comunidade fantasma. A comunidade fantasma nada mais é do que o conjunto de experiências que um indivíduo vivencia. Ele passa, por meio de suas experiências acumuladas, produzir e ouvir um conjunto de vozes que são construídas a partir da brutalização experimentada no seu processo de formação. Adams ainda menciona o chamado solilóquio, que é o hábito de conversar consigo mesmo. E olha, pelo que eu estou descrevendo aqui, eu tenho certeza que você deve estar lembrando do mesmo filme que eu. Tem um filme que mostra muito bem esse processo. Quem que não assistiu aí o clássico chamado Clube da Luta? O Clube da Luta, protagonizado pelo Brad Pitt e Edward Norton, é um filme sensacional que, numa crítica à atual sociedade consumista, de valores colocados em xeque, você tem lá o seu protagonista que passa por um processo de loucura em que ele desenvolve um alter ego. E ao desenvolver esse alter ego, ele passa a extravasar as frustrações da vida contemporânea e atual com o tal do Clube da Luta, em que pessoas se encontram lá para justamente extravasar processos de violência. O interessante do Clube da Luta aqui é uma violência que ela não é utilizada de maneira performática. Eles não estão lá propriamente para vencer outros numa luta, mas para vivenciar processos de violência. E esses processos de violência tão mais ricos ou tão mais brutos serão melhor compreendidos para o que seja aquela ideia de pessoas que buscam autocompreensão ou a superação de uma existência vazia. Um excelente trabalho do Edward Norton que vale a pena ser compreendido. Adams chega a explicar e nominar isso a partir do que ele chama de estágios de processos de violentização. Seriam 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio da brutalização, em que o sujeito experimenta 3 elementos. Uma subjugação violenta, seguida de uma horrorificação pessoal e depois um treinamento violento. Ele passa então a perceber e incorporar essas práticas. Uma segunda etapa desse processo de violentização é a chamada beligerância. É quando o sujeito decide usar a violência para fazer cessar
tratamentos violentos. Ele chega a nominar isso de serious violence, ou seja, quando o sujeito de fato começa a produzir de maneira seriamente incorporada práticas violentas. O terceiro estágio desses processos de violentização são as chamadas performances violentas, em que o sujeito vivencia uma transição entre a decisão de ser violento à efetivação da ação violenta. E, por fim, a ideia de virulência é quando o sujeito está preparado para responder com extrema violência a ataques mínimos ou responder com extrema violência mesmo sem qualquer provocação do outro. Athens consegue nominar, fazer uma tipologia, descrever processos que são perceptíveis quando nós falamos de grupos violentos. Um outro filme que igualmente ilustra isso de maneira muito clara, e eu devo voltar a esse filme em outros vídeos no futuro, mas eu convido vocês a assistirem, é um filme chamado Uma Outra História Americana, American History X, que em comum com o vídeo de hoje, também estrelado com o Edward Norton. A diferença é que o Edward Norton, vocês vão ver na imagem aqui, ele está bem fortão nesse filme. Você percebe nesse filme exatamente ele vivenciando processos de violentização. E de maneira dramática, o irmão dele, caçula, repetindo essa trajetória também com a vivência de processos de violentização. O interacionismo radical consegue, a partir do pensamento de Howard Becker, trazer e incorporar novas ideias que inclusive vão influenciar outros autores da criminologia sucessivamente. Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, na Itália, por exemplo, vão produzir um livro chamado Cosmologias Violentas, e outros autores vão se debruçar, sejam estudos empíricos, sejam trabalhos e aportes teóricos, sobre o que sejam esses processos de violentização. Convido vocês à leitura. Esse campo da criminologia é bastante profícuo, ele é muito rico e consegue explicitar em grande medida os processos que vivenciamos numa realidade como a brasileira, marcadamente violenta e cujos processos de violentização muitas vezes ocorrem em contextos de ausência de presença do Estado. Fica aí a reflexão. Sigamos por aqui, siga o canal para acompanhar novos vídeos. Um grande abraço.